Bom dia, turma. Bom dia. Bom, na aula de hoje vamos ver o que é diferenciação celular. Algum de vocês teria alguma ideia sobre o que seria isto? Talvez quando uma célula se torna diferente do que ela era antes. Isto, no sentido que ela passa a ter a sua especialização. Mas então, como isso aconteceria? Bem, vou tentar explicar para vocês de uma forma simples. A diferenciação conta uma história sobre uma célula, ou então uma população de células, que ao longo do tempo ganham a sua função dentre as diversas possíveis no organismo multicelular. Para facilitar, vamos pegar um exemplo de uma célula se diferenciando. Pô, se é pra dar um exemplo maneiro, tem que falar de uma parada maneira, professor. Músculo é uma parada maneira. Fala dele aí. Vai. Certo. Na diferenciação do músculo, tudo começa com um tipo celular chamado mioblasto. Blasto significa célula pouco diferenciada e mio, do grego, significa músculo. Em certo momento, este mioblasto recebe um sinal para proliferar e desta forma existirão várias células parecidas com ela. Esta pode ser considerada a primeira etapa da diferenciação muscular. Depois de alguns ciclos de proliferação, o mioblasto vai ficar um pouco elongado. Esta fase de alongamento vai formar novos mioblastos, ou miócitos, como alguns gostam de chamar. Este alongamento já é como se fosse uma segunda fase na diferenciação muscular. Estes mioblastos elongados reconhecerão outros mioblastos elongados através da informação passada pelas moléculas existentes nas membranas das células. Moléculas como lipídios, açúcares e principalmente proteínas. Uma dessas proteínas são as caderinas. As caderinas são uma família de proteínas e se sabe que as caderinas MN estão envolvidas no reconhecimento dos mioblastos. Com este reconhecimento, há uma fase de adesão célula a célula dos mioblastos que leva a uma terceira etapa do ciclo, a etapa de fusão. Esta fase é crucial para formar o músculo maduro e é então a etapa final da diferenciação muscular. A fusão resulta em uma célula multinucleada, com vários núcleos. A célula continua sendo alongada, mas fica maior, bastante comprida, e o mais importante de tudo é que dentro dela o citoesqueleto sofre uma reorganização. O citoesqueleto era antes um pouco difuso na célula e passa a ser organizado na forma de miofibrilas enormes e compridas, que são estruturas que vão possibilitar finalmente o músculo a contrair. A miofibrila é formada por unidades que a gente chama de sarcômeros, e os sarcômeros vão ficar então alinhados um ao lado do outro em tamanhos precisos. No fim das contas, as miofibrilas acabam ocupando todo o citoplasma da célula muscular, e quando os sarcômeros comprimem, na verdade a célula toda vai contrair. Aliás, é exatamente esta propriedade de contração que caracteriza a célula muscular. Podemos então chamar esta célula de miotubo primário. Uma célula muscular madura. Este miotubo ainda passará a ser ainda maior e mais espesso, com maior número de miofibrilas e tornando-se assim um miotubo secundário. A principal diferença entre um e outro é o tamanho e o tempo de desenvolvimento para formar uma fibra mais espessa, que envolve uma fase de diferenciação inicial e uma fase de diferenciação terminal. Bom, agora que vimos as 4 principais etapas na diferenciação da célula muscular esquelética, vamos tentar entender melhor como elas acontecem. É importante lembrar que essas mudanças vão acontecendo na célula e estão relacionadas com uma diferença na ativação de genes ao longo da diferenciação muscular. Então a gente sabe que no início, no mioblasto arredondado, poucos genes musculares são expressos, são poucas proteínas musculares, poucas coisas que a caracterizam como músculo. Com o passar do tempo de ativação, existe finalmente a ativação de uma proteína chamada MyoD. Ele vem de um gene com o mesmo nome que a produz. É um gene Master Switch, como se fosse a chave geral da luz de uma casa, que se você acende, permite que você acenda todos os interruptores da casa. E quando você desliga, pum, acabou, não liga nada. O MyoD, quando ativo, ativa outros genes relacionados ao músculo, e portanto ele controla a sua diferenciação. Mas, professor, como assim? Como é que ele faz isso, professor? Como é que ele faz isso? Bem, eu te conto. Ele ativa a expressão de dezenas de genes.
Dentre os mais conhecidos e estudados são a desmina, o filamento intermediário específico de células musculares, a actina e miosina, que fazem parte do sarcômero, e outras dezenas como alfa-actina, titina, nebulina, as 3 troponinas, a tropomiosina, entre outras. Sabemos também que o MIO-D não ativa todas elas ao mesmo tempo. Se descobriu que existe uma cascata de ativação. Em primeiro lugar, ela ativa a desmina. Em segundo lugar, a alfa-actina e a titina. Um pouco depois, começa a ativar a miosina e outras proteínas do sarcômero. Se acredita que esta diferença na ativação esteja ligada à montagem da miofibrila. É como se fosse complicado para o músculo colocar todas as proteínas lá numa sopa para que se organizem sozinhas. Então se descobriu que elas vão sendo expressas e entrando em seus lugares e arrumando o ambiente do citoesqueleto para que outras entrem ali com afinidade e elas fiquem no lugar certinho. Estes mecanismos gerais valem para qualquer sinalização celular, seja de um neurônio, uma célula glial, epitelial, osso, cartilagem, todos passam por etapas de diferenciação que tem uma célula, em geral um blasto, e essas células vão se diferenciando, mudando de forma a partir da expressão de genes específicos que induzem esse processo. Existem então conceitos básicos que são gerais para qualquer diferenciação, apesar de cada caso envolver moléculas específicas. No caso do músculo, tem que haver fatores solúveis que vão ser reconhecidos por receptores de membrana que levam o processo todo. Muitos desses fatores são conhecidos, como as proteínas da família Wnt e as proteínas da família de Sonic Hedgehog. Fatores de crescimento como FGF e outros participam dessa ativação. É interessante saber que, como eu disse anteriormente, este processo de diferenciação pode acontecer tanto no embrião quanto no adulto. Mas em um momento de lesão, tudo isso pode voltar à tona. Se a fibra muscular pronta, completa, sofrer algum tipo de lesão, algumas proteínas do conteúdo desta fibra vão extravasar. Se descobriu que esses fatores que saem da célula ativam células quiescentes que estão no músculo, as células satélites, e estas células, por sua vez, são as células tronco musculares. Estas células satélites vão entrar em um ciclo de proliferação e iniciar o programa de diferenciação muscular para formar novas fibras, ou fundir as que sobraram ali. Outra coisa importante é que elementos da matriz extracelular podem controlar o processo de diferenciação. A matriz é muito importante porque ela ajuda a controlar todos os eventos da diferenciação, como manter a célula num formato mais arredondado ou mais alongado, ajuda a criar pistas para uma célula migrar e encontrar com as outras, como no caso do músculo, por exemplo. Às vezes, uma matriz pode não ser permissiva para uma célula e levar à sua morte. A matriz atua também na sinalização celular. Logo, dependendo da matriz que existe em torno de uma célula, a diferenciação pode seguir um caminho ou não. E quem é que decide que a matriz está ali? Bem, na verdade, são as próprias células que secretam a matriz. Se sabe que no tecido muscular não existe só mioblasto, mas também existem fibroblastos. E tanto os mioblastos como os fibroblastos secretam diferentes elementos de matriz, e a matriz secretada pelos dois é que decidirá se os mioblastos vão proliferar, elongar, fundir, etc. Então, os mioblastos sozinhos têm muita dificuldade de proliferar e se diferenciar, porque ela precisa do fibroblasto secretando algum material para que eles possam seguir um caminho. Bom, então é isto. Alguém conseguiria fazer um apanhado das coisas mais importantes que eu falei até agora? Você saberia me dizer, então, o que é diferenciação? Professor, eu acho que eu entendi. Eu entendi que temos que olhar tanto para a célula como para o contexto em que ela está inserida. Temos que olhar para o ciclo celular, a morte celular, a sua forma, o seu citoesqueleto, fusão, adesão célula-célula e adesão célula-matriz. Tudo isso emerge do padrão de expressão gênica e modificações na organização da cromatina e das vias de sinalização ativas. Realmente excepcional, professor. Ei, e também tem que olhar para a membrana. O que é que está envolvendo essa célula e mantendo o contato dela com o exterior? Que proteínas e lipídios que estão sendo expressos e os receptores? Já que se não tiver o receptor, não vai ter resposta. Então, na verdade, a diferenciação é você entender todos os momentos daquela célula, da sua geração, do seu nascimento, até o final de sua diferenciação. O que está acontecendo em cada momento, em todos os parâmetros. Né? Uau! Sim, é isto.